Seja bem-vindo à conversa com o nosso convidado de hoje é o deputado municipal Fernando Pedroso e que nos vem falar do aumento da fatura da água para o ano de 2023. Obrigado por mais este convite. Quero começar por dizer desde já que o Chega está frontalmente contra o aumento de 7,4% dos preços da água e da recolha de lixo e do tratamento das águas residuais que os CIMAR, que a maioria absoluta da Câmara e na Assembleia, que os CIMAR e a maioria absoluta da Câmara e da Assembleia Municipal impuseram aos municípios de Odivelas e que virão nas próximas faturas a pagamento. 7,4% de aumento. Estes aumentos de 7,4% no preço da água, da recolha de resíduos urbanos e do tratamento de águas residuais é de uma total e absoluta insensibilidade social, atentas às dificuldades em que muitas famílias se encontram atualmente, como sabemos, face à significativa quebra de poder de compra por força da inflação muito superior aos exíguos aumentos salariais, quando existem. Estes aumentos de 7,4% decretados e impostos pelos CIMAR e respectivas câmaras municipais e assembleias municipais são extremamente injustos e imorais, porque a gestão dos CIMAR não tem sido comprovadamente, ao longo dos últimos anos, diligente e competente. Dizemos que estes aumentos são extremamente injustos e imorais, porque a gestão dos CIMAR tem sido incapaz de inverter os resultados negativos verificados nos últimos 4 anos, que foram os seguintes. É sempre bom que os municípios de Odivelas saibam quais foram esses resultados negativos para verem a ordem de grandeza desta situação. Em 2019, resultados negativos de 308 mil euros. Em 2020, resultados negativos de 2,4 milhões de euros. Em 2021, resultados negativos de 5,3 milhões de euros, sempre a aumentar. Em 2022, só são conhecidos os resultados do primeiro semestre de 2022, mas os resultados negativos ascendem ao valor também astronómico de 2,5 milhões de euros, mas atenção, que este valor, como disse, é só de metade do ano, o que não augura nada bom. Já só em metade do ano 2022, 2 milhões e meio de euros. Um dos grandes contributos para estes resultados negativos são as perdas de água que atingem valores completamente injustificados e eu até diria escandalosamente negligentes, não há que ter medo das palavras, e imorais, que no primeiro semestre de 2022 foram de cerca de 35,8%, que representam uma perda para os CIMARs da módica quantia de 3,1 milhões de euros. Aliás, este problema das perdas reais de água continua por resolver e o relatório da auditoria externa às contas do CIMAR de 2021 já alertava e bem para esta situação e para um valor na rúbrica outros gastos que era para encobrir a situação, de 6,6 milhões de euros de reconhecimento de perdas de água. Consideramos muito preocupante estes contínuos resultados negativos dos CIMAR, que se continuarem nesta senda poderão atingir valores completamente insuportáveis e escandalosos, o que inevitavelmente os municípios de Odivelas irão ter de pagar um dia. Aliás, vão começar a pagar já nas próximas faturas. Estas são as razões pelas quais o Chega em Odivelas considera extremamente injustos e imorais os aumentos em 7,4% do preço da água, da recolha de resíduos urbanos e do tratamento de águas residuais, porque a atual gestão do CIMAR tem demonstrado ser incapaz de inverter este ciclo de resultados negativos e as populações são o elo mais fraco de toda esta situação, é que pagam esta má gestão. Dissemos que o indicador da água não faturada no CIMAR é na ordem dos 35,8%, como já dissemos, mas isso não é uma inevitabilidade e uma fatalidade. Antes, pelo contrário, é um assunto que há muito deveria estar resolvido se a gestão desta empresa intermunicipal, o CIMAR, fosse mais responsável, mais diligente, mais competente e menos partidarizada e imune às pressões de carreirismo de ocasião de políticos locais. Aquilo está
cheio de políticos locais a quererem fazer carreira. Aliás, basta comparar o indicador de água não faturada do CIMAR com o igual indicador, por exemplo, das águas de Cascais, que tem cerca de 10% de água não faturada. Ou com o idêntico indicador dos SEMAS de Sintra, que tem cerca de 20% de água não faturada. Bom, mas um outro tema que os SEMAS têm são 1.400 quilómetros de rede cadastrada, e 50% dessa rede é em fibrocimento. E sabe-se que esse fibrocimento contém amianto, ou seja, pelo menos 700 km de rede de água têm amianto. Justifica-se plenamente a encomenda a uma entidade credível e independente de um estudo sobre se o impacto do amianto existente em 50% das condutas de água tem ou não efeitos nocivos na saúde pública. É que não sabemos isso e era importante saber. Por outro lado, está a aumentar-se a fatura referente à recolha de lixo também, não é só da água, é também do lixo, como eu disse, também em 7,4%, mas a qualidade dessa recolha de lixo é cada vez pior, havendo cada vez mais queixas dos municípios sobre esta matéria. Aliás, e basta andar nas ruas para se ver aí o lixo espalhado porque não é recolhido. Aguardemos, portanto, em síntese e no final, resta-me dizer que ficamos a aguardar por melhores tempos para os lados dos CIMAR, mas isso está na mão dos eleitores, que pagam estes serviços de primeira necessidade e que tão mal geridos são.